Olá, olá. Esse Dois Quadrinhos News, como vocês estão percebendo, ele está sendo publicado segunda porque, gente, final de semana, 9 horas Comic Con. Nesse programinha vocês vão ver os 10 grandes anúncios desse evento. E quando eu falo que são 10 grandes anúncios, assim, dentro dos anúncios, às vezes tem tipo 5 anúncios dentro de um... Vamos lá, tem muita informação. É um vídeo preparado com muito carinho, vocês não têm ideia, tem algo como 11 páginas de roteiro na minha frente, eu vou procurar ao máximo sintetizar. Então deixa eu pedir algo diferente, tá? Geralmente eu não falo isso no começo do vídeo. Esse programinha, tá? Ele tá muito bem cuidado, é o tipo de, sabe, de conteúdo que vocês não vão encontrar em lugar nenhum da internet, feito com paixão, de fã pra fã. Um trabalho descomunal para produzir, para editar, etc, etc. Um abraço pro Érico, que fez a pauta do vídeo. Então, se vocês puderem, clicar no botão do like e digitar, sei lá, oi aqui embaixo. Digitar alguma coisa, mas oi eu acho que é mais simbólico, mais fácil, para justamente o vídeo atrair mais pessoas, etc, etc. Isso vai ser muito legal, tá? Obrigado e vamos lá. A gente começa com algo que seguidamente as pessoas me param na rua para perguntar. Vini, olha só, eu sei que tu entende de quadrinhos, quanto custa para eu conseguir uma assinatura do mestre Rob Liefeld? Então, essa é a planilha de preços do Liefeld durante a última Nova York Comic Con, né, que aconteceu agora final de semana. A resposta para a pergunta que eu falei antes, ela depende. Por quê? Porque reparem que a tabela ela é bem específica. Vamos supor que tu queira um autógrafo em Novos Mutantes 87, 98, edições simbólicas ali dos Novos Mutantes. Beleza, são $125. Vocês têm noção que isso dá basicamente R$700? Ó, caso vocês queiram numa edição do Deadpool, do Cable ou X-Force no geral, o valor vai para $70, são R$400. Tem uma opção, por exemplo, para quem é fã de Funko Pop, aí são $60. Gente, tem algo que eu acho legal, é meio tosco, mas é interessante. Reparem, se você pagar mais $60, ou seja, mais de R$300 ainda em cima do valor, tu consegue uma assinatura bem estilizada ali do Liefeld. Tu pode até pedir um balãozinho do Deadpool por mais $60. Se eu entendi bem, o Liefeld cobra $100 a mais para colocar, para ele dedicar, para tu ter o teu, olha, mas também imagina que honra, né? Para você ter o seu nome escrito pelas mãos de Rob Liefeld, são $100 a mais. Meu Deus do céu! E agora olha a parte final. Foto com o Rob Liefeld, $40. Vocês sabem que eu entendo os artistas cobrarem pelo autógrafo, no sentido de que, vamos pensar que o Liefeld não é um garoto, não tem um gibi mensal do Liefeld para enfim, ele nem tá tão, como é que posso explicar, né? Ele não tá na indústria mensalmente como vários autores, então eu entendo que ele vai cobrar um valor ali pelo autógrafo, até porque muita gente, né, principalmente no mercado norte-americano, vai revender o autógrafo do cara, ele quer tirar uma grana. Mas, meu Deus do céu, até uma foto com o Liefeld custa $40. Tem esse vídeo também que a Image publicou, onde a gente vê o mestre Liefeld autografando, sei lá, 8 Youngbloods em sequência, enquanto o Todd McFarlane, que está ali em pé, consegue autografar um único item. O que eu vou dizer, né? É 1 para 8. É o mestre, né? Não tem jeito. Vocês já estão cansados de saber que esse programinha dominical, né, excepcionalmente na segunda, ele só tá acontecendo por conta dessa galera aqui na tela. E, gente, importante, ó, atenção apoiadores do Dois Quadrinhos. No dia 18/10, popular, próximo sábado, tem oficina sobre a história da narrativa com Davi Calil. Sim, então quem faz parte do Catarse do canal tem aula sobre quadrinhos. O programa de hoje ele não é especial só porque, beleza, vamos falar sobre a Nova York Comic Con, né, várias notícias, não. Esse videozinho, ele é patrocinado pela Copag, eles me enviaram o Comic Hunters. Pois é, gente, foram anos falando que eu sou um fã da Marvel, né, descaradamente, sempre pendendo pro lado da editora. A Copag chegou, ok, temos o canal certo para patrocinar um jogo da Marvel. Então, repare que o Comic Hunters, ele tem vários cenários, ó, tem o sebo, tem loja de... Deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Tem sebo, tem loja de quadrinhos, tem leilão. O vencedor é aquele que consegue formar a coleção mais cheia de raridades. E aí vocês estão vendo que cada carta é uma capa específica da Marvel. E é interessante que tem várias décadas, né? Aqui são as cartas dos anos 2000. Então tem, por exemplo, a Guerra Civil. Vocês vão reparar que ali na lateral da carta, né, onde tem aquela barra azul,
tem o nível de raridade, porque pode ser uma primeira aparição, pode ser um novo uniforme, pode ser uma edição número 1, né? Cada gibi, ali ó, tem uma luta específica, né? Então ali tem o Venom contra o Homem-Aranha. Mais detalhes sobre o jogo, vocês vão ver aqui no canal, na próxima quarta, vai ter uma tier list sobre as melhores capas da história da Marvel Comics. Veja só, e aí vai participar o Robert Coelho, que é o criador do Comic Hunters. Vamos lá para a primeira notícia. Gente, importante, nós organizamos esse vídeo da notícia menos empolgante para mais what the fuck, o que está acontecendo. E na verdade, essa primeira, ela segue um padrão da Marvel Comics na Nova York Comic Con. A Marvel não conseguiu empolgar e, pois, a grande novidade, por exemplo, para o Homem-Aranha, né, o herói mais popular da editora, é um evento envolvendo os gibis do Venom, né, o Venom Verso, com os quadrinhos do Homem-Aranha, que é o Death Spiral, ou Espiral da Morte. Deixa eu mostrar uma capa aqui para vocês. Aqui, ó. Venom, Spider-Man / Venom Death Spiral. Começa, então, em fevereiro de 2026. Vai ter um gibi do Null, por exemplo, aquele vilão que vocês devem conhecer. Que é um vilão legal e tal, mas não sei, né? Depois do Donny Cates eu não li mais nada dele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tô confuso nesse esquema de Venom pra lá, e aí parece que o Ed Brock é o Carnificina agora. Outra novidade da Nova Comic Con, agora falando sobre os títulos mutantes, é o Shadows of Tomorrow, ou Sombras do Amanhã, novo evento dos X-Men, que acontece em 2026, né, lógico, mas depois do... Qual é o nome mesmo? A Era da Revelação, tá? Para quem não sabe, como a Era do Apocalipse está completando 30 anos, os quadrinhos dos X-Men estão, né, celebrando a Era da Revelação, e aí depois vem o Shadows of Tomorrow. E tem vários títulos, né, específicos de alguns mutantes que, até onde eu me lembre, não tinham quadrinhos próprios há algum tempo, tipo a Vampira, tem título da Magia do Colossus, Ciclopes, veja só que legal a capa. Tem a Ingloriosa X-Force, o Wade Wilson Deadpool, joinha, esse aí me interessou muito. Tem o Geração X-23, Tempestade, a mutante mais poderosa da Terra. Caraca, a Tempestade meteu uma espada de raio. E aqui os títulos dos X-Men. Tem o Uncanny X-Men e também a revista mensal do Wolverine. Veja só, Saladin Ahmed, o homem que cancelou o Demolidor fazendo o Wolverine. Você sabe que tem aquela regra do Stan Lee para os quadrinhos da Marvel, onde a ideia é dar uma sensação de mudança para o leitor. Nunca vai acontecer uma mudança de verdade, mas tem que ter aquela sensação que alguma coisa está mudando. E aí, olhando aqui essa sequência de anúncios X-Men, galera, nem a sensação de mudança eu tô tendo vendo isso, porque parece, sei lá, mais do mesmo. Pra você ter uma noção, o anúncio mais empolgante da Marvel, pelo menos na minha opinião, é o novo gibi do Homem de Ferro. Sim, eles vão colocar o Joshua Williamson para escrever, e estamos falando de um cara muito bom. Não, assim, um cara, um bom roteirista, assim, um cara que estava até um tempo atrás na DC, faz também quadrinhos da Image, né? Ele faz aquelas séries do J. Joe. E, gente, pô, mas aí o Ryan Stegman, nessa capa, ele sacaneou, né? Sim, isso é o Homem de Ferro de hoje em dia. Tem também essa minissérie, que é uma consequência do Unworld Under Doom, né, o grande evento que está acontecendo agora lá fora e que em breve chega pela Panini, né, um mundo onde o destino domina todo o universo Marvel. Então a gente vai descobrir as consequências ali para o personagem. E tem também precisamos saber também quem será o novo Mago Supremo da Terra, porque afinal, nesse momento, o Doutor Destino ele ocupa esse posto. Gente, vamos lá, estamos na 7ª notícia. Como se não bastasse a Marvel não empolgar com os anúncios, talvez o maior anúncio deles é o fim do universo Ultimate. A coisa mais legal que a Marvel está lançando vai acabar. E assim, vamos por partes, tá? Boa parte do público não está acreditando, porque vamos parar e pensar que estamos falando do mundo dos super-heróis. Quem, em sua consciência, cancelaria a sua principal linha de quadrinhos? Né? Todo mundo lembra que a partir de 2024 começa o Homem-Aranha Ultimate, né? Uma nova versão do Peter Parker, bombou pra caramba, e a Marvel vai cancelar tudo. Repara só, o Homem-Aranha termina em dezembro, em janeiro termina o Pantera Negra, fevereiro os X-Men da Pete Momoko, tem em abril os Ultimates, né, os Supremos, e o Wolverine termina em abril de 2026 também. Segundo o Bleeding Cool, isso é um contrato da Marvel com o Hickman, né, para você ter uma ideia, o poder de Jonathan Hickman, ele determinou, olha só, essa fase acaba, né, esse universo acaba em 3 anos e ele realmente vai acabar em 3 anos. Sim, gente,
O Vini Peter Parker não vai mais existir. Para você ter uma noção, tá? Deixa eu abrir aqui. Esse é um tweet da Pete Momoko, lá dos X-Men. E ela diz o seguinte, né? Eu também estou triste. Vem comigo, tá? A gente sempre reclama que as editoras, isso não vale só para os quadrinhos, né? Vale para qualquer coisa da cultura pop em geral. Eles tentam sugar até a última gota de alguma criação que deu certo. Então, por um lado é legal, sabe? Beleza, eles vão terminar, tem início, meio e fim, beleza? Não é algo que vai se estender até o fim dos tempos. Mas, gente, pô, 24 edições do Gibi do Homem-Aranha e já acabou. Vamos falar de DC? Gente, a DC Comics chutou bundas na Nova York Comic Con 2025. É impressionante, ó. Pra você ter uma ideia. Primeiro, né, vamos falar sobre algo que nós já tínhamos adiantado aqui no Dois Quadrinhos News, nessa possibilidade. Sim, a DC vai trazer de volta, 36 anos depois, o Monstro do Pântano, que foi censurado em 1989. Para quem não lembra, o Rick Veitch, ele estava estruturando uma história onde o Monstro do Pântano encontraria Jesus. A DC não achou legal e ali no final dos anos 80, falaram, não, isso aí não vai ser publicado. O Veitch sai da revista em protesto, embora o gibi tenha sido produzido. Foi uma situação que inclusive gerou boicote de outros roteiristas que não queriam assumir o Monstro do Pântano, tipo o Neil Gaiman. O Neil Gaiman falou, não, olha só, depois de acontecer isso aí, eu não vou assumir este quadrinho. Tem até uma história engraçada. Ano passado, o Veitch, com autorização da DC, veja só, ele fez uma campanha no Facebook para os leitores mandarem mensagens para a editora pedindo o retorno, né, desse período do Monstro do Pântano. Afinal, o quadrinho inclusive estava pronto. Em 4 dias, a DC recebeu 500 mensagens e mandou uma mensagem para o Veitch dizendo, olha só, pode parar, porque a gente não aguenta mais tanto fã pedindo, né, esse período do Monstro do Pântano. Reparem que vai ter capa variante, ó, tem o Monstro do Pântano à la Jesus, tem ele ali com Carneiro. É claro que quando o Panini publicou aqui no Brasil a fase do Rick, eles não lançaram o período que a DC vetou. Então reparem que teve uma coleção aqui em 3 encadernados, que é o Monstro do Pântano Regênese, mas ela para até um pouco antes ainda do arco do Jesus. Eu imagino, né, que, sei lá, talvez quando a DC terminar a publicação lá fora do Monstro do Pântano 1989, a própria Panini aqui no Brasil vai publicar, né, vai republicar essa fase com tudo completinho. Antes da gente ir para a próxima notícia, vamos para o melhor jogo de palavras / anúncio da Nova York Comic Con. Swamp Thing is Killing the Children. Sim, gente, em 2026 vai ter um crossover do Alguma Coisa Está Matando as Crianças com o Monstro do Pântano. Veja só que momento. Vamos lá para quadrinho brasileiro sendo destaque na Nova York Comic Con. Galera, Super Punk do Guilherme Petreca com Mirth Santana será publicado lá fora pela Onipress. Vocês devem conhecer esse quadrinho, ele foi lançado já tem um tempinho pelo Pipoca Nanquim aqui no Brasil e ele inclusive está concorrendo ao prêmio Jabuti. Estamos falando aqui da história da Violeta, uma menina de 13 anos que é podcaster, anda de skate, ganha poderes e vai enfrentar monstros. Então, gente, a editora das lendas trouxe... Eu pareço triste, eu tô feliz, eu quero ler esses quadrinhos da DC, eu gosto de DC. Eu tô triste pela Marvel, que não anunciou nada, mínima, que não chega... Cara, não arranha a unha dos anúncios, só nessa imagem, a DC já, sei lá, com o Gibi do Lobo, já empolgou mais do que tudo da Marvel. Então, aqui vocês estão vendo vários títulos, tem a Batwoman, tem Deathstroke, Firestorm, a volta da Sombra do Batman, veja só. Isso é toda uma iniciativa da DC, né? O Next Level, séries que começam ali a partir de março de 2026. Tem Zatanna, tem Lobo, tem Demon, tem Bárbara Gordon, veja, um quadrinho da própria Bárbara. Curiosamente, a DC não revelou exatamente as equipes criativas bonitinho de cada quadrinho. O que a gente sabe é que o Greg Rucka vai voltar para Batwoman, o que é muito, muito legal. Gente, vocês já leram a Batwoman do Greg Rucka? É um absurdo. Galera, vocês têm ideia que quem vai fazer o Lobo, né, o roteiro, é do Scott Young, que é um dos caras que mais sabe fazer comédia na indústria. Ele é muito bom. Reparem que, inclusive, o Scott Young já está entrando no clima. E o desenho vai ser do Jorge Corona, que é o cara que estava fazendo até pouco tempo atrás, né, os Transformers. Vocês têm ideia disso? A DC juntou Scott Young e Jorge Corona, enquanto a Marvel está cancelando os seus principais quadrinhos. Só para complementar,
Também teremos uma minissérie da Mulher Gato Absoluta. Deixa eu mostrar aqui mais detalhes. Atenção, aqui o novo vilão do Batman. E aqui o anúncio da Mulher Gato. É uma minissérie em 6 partes, então em 2026, com Che Grayson, junto com Scott Snyder e o Bengal nos desenhos. Vamos falar sobre inteligência artificial? Um ponto legal dessa nova Comic Con é que as duas principais editoras lá de fora resolveram se pronunciar contra o uso de inteligência artificial nos quadrinhos. Veja só, teve um pronunciamento até bem grande do Jim Lee, que inclusive reverberou bastante nas redes sociais. Gente, é bem grande, tá? Eu vou colocar aqui na tela e vou ler alguns trechos. A DC Comics não vai apoiar histórias nem arte geradas por inteligência artificial. Nem agora, nem nunca. Porque a raiz do que nós fazemos e o porquê do que nós fazemos é a nossa humanidade. É a conexão linda e frágil entre imaginação e emoção. O que eu vou falar para vocês? Eu chego a estar emocionado lendo isso. Aí mais pro fim ele diz o seguinte: a IA não sonha, a IA não sente, ela não faz arte, ela agrega artes. Nosso trabalho com autores, contadores de história, editores, é fazer as pessoas sentirem o que é genuíno. Aí a Marvel se pronunciou também. Mas sabe como é que isso aconteceu? Alguém, no meio de um painel, alguém fez uma pergunta para o CB Cebulski e ele falou o seguinte: nunca usamos IA, nunca usamos, não vamos usar e não aceitamos isso na divisão de quadrinhos da Marvel. Acabou. Os bons tempos voltaram. Vamos lá para o segundo anúncio, mais bombástico de todos. O retorno, assim, nós já sabíamos que a Vertigo estava voltando. E inclusive havia a expectativa de anúncios da nova Comic Con de títulos, mas ninguém esperava que seriam 10 quadrinhos. O primeiro deles é o Retorno de Sem Balas. Sim, gente, o Lono vai voltar, que é o personagem mais legal dessa série. Temos Brazzarello, Eduardo Risso e David Johnson fazendo as capas. Isso aqui é lindo, isso aqui é poesia. Tá, mas para quem acompanha esse programinha de perto, já sabia do Retorno de Sem Balas, eu trouxe esse off já tem um bom tempo aqui no Dois Quadrinhos. Mas vamos lá, a DC teve uma sacada muito boa. Todos esses títulos que eu vou comentar agora são histórias novas, né? Ou seja, criações do zero, com equipes criativas que já trabalharam juntas antes. Por exemplo, aqui no Bleeding Hearts, que é uma história de um apocalipse zumbi 10 anos no futuro, é a equipe criativa do 20th Century Man, que é um quadrinho independente lá da, acho que é da Image, tenho quase certeza. Tem o End of Life, que vai falar sobre um assassino profissional que tenta se esconder numa cidadezinha, e a equipe criativa é a mesma do Pacificador. Depois tem Brutal Dark, que junta Chris Condon e Jacob Phillips, sim, a mesma galera do Texas Blood. Tá, peraí que eu não li o nome todo do quadrinho. É The Peril of the Brutal Dark e fala sobre um investigador particular na Nova York dos anos 40. Tem um anúncio que nem é tão surpreendente assim, que é o retorno da Bela Casa da Praia. Vocês sabem que são duas minisséries, né? Tem a Bela Casa do Lago, que bombou horrores, e tem o que seria a continuação, que é então a Bela Casa da Praia. Panini lançou faz pouquíssimo tempo aqui o primeiro encadernado, e aí lá fora agora já está saindo, né, a segunda parte da minissérie. Tem The Black Tower, The Raven Conspiracy, que junta Ram V e Mark Perkins, que é a dupla do Monstro do Pântano, uma fase muito boa, inclusive, do personagem. Aqui o Sem Balas que eu já tinha comentado. Meu Deus, isso aqui vai ser difícil. Necretáceos, Tom Taylor e Derek Robertson juntando zumbi com um dinossauro. E para quem não sabe, essa dupla anteriormente tinha trabalhado no Hellblazer. Importante. Tudo que eu comentei até então tem previsão para o primeiro semestre de 2026, ok? Agora a gente vai para o que vem para o segundo semestre. Tem Grace Ellis e Hannah Templer com Fanatic, que vai falar sobre uma fã muito doida. A Walking Shadow, Simon Spurrier e Aaron Campbell. Gente, fala sobre uma galera que acorda do nada, eles estão acorrentados num barco e precisam entender exatamente o que está acontecendo. Para quem não sabe, essa é a dupla da última fase do Constantine, que é muito, mas muito boa. Para terminar, tem o The Crying Doll, que é da Mariko Tamaki, com Valero O'Connell, e vai falar sobre a crise da AIDS nos anos 80. Detalhe, tá? Talvez você esteja se perguntando, Vini, e o que acontece com Constantine, Monstro do Pântano, etc, etc.
O que foi anunciado então na Nova York Comic Con é que esses personagens eles se mantêm no Black Label, porque sim, o Black Label ainda vai existir e a ideia é que seja um selo para personagens que fazem parte do universo DC como um todo. Então Constantine, Monstro do Pântano, né, eles fazem parte do Black Label. Então, esse foi o único ponto que me deixou meio decepcionado, assim, porque galera, Hellblazer é Vértigo, sabe? Pra mim é... Mas parênteses aqui, essa última série do Constantine com o selo Black Label é muito, mas muito boa, sabe? Digna dos tempos de Vértigo. Então, ok, eu entendo a DC. Vamos lá pro último anúncio, que como eu falei, é o mais WTF. Gente, você sabe que tá rolando nesse momento o DCKO, que seria um evento de lutinha da DC. A primeira edição saiu na semana passada, veja só, então é bem recente. E aí, gente, a DC, ela resolveu surpreender. Vocês têm noção que todos esses personagens, por mais aleatórios que eles pareçam, eles fazem parte do DCKO. Tipo, isso foi... Sabe, tudo bem, eu entendo que não é uma novidade crossover. Mas a DC colocar esses personagens pra lutar contra super-heróis é inacreditável, tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês entenderem. Tem a Vampirella, por exemplo. Tem a Samantha. A Samantha é essa ursa assassina. Ela faz parte do Hoje é um Belo Dia para Matar, quadrinho que eu comentei há poucos dias aqui no canal. Sub-Zero, ok, né? Faz sentido. Tem a Red Sonja. Gente, o Capitão Pátria. Teremos, sabe, um personagem de The Boys contra o Superman. E aí, para terminar, vocês estão vendo um pouquinho mais lá em cima, tem a Annabelle. Sim, esses personagens vão fazer parte do especial do DCKO. Galera, vem comigo, tá? É pra esse tipo de coisa que a gente lê quadrinho de super-herói. É pra ser divertido, é pra ser tosco, é pra ser inusitado. Lógico que a DC viu o sucesso do Fortnite e quis surfar na onda, mas, meu Deus do céu, sabe, é uma sequência de propriedade intelectual que não faz o menor sentido. É lógico que não fomos só eu e vocês que percebemos que a Marvel não foi muito bem na Nova York Comic Con. Tem um monte de meme pela internet, tipo esse, né? Tem um caixão da Marvel Comics. Esse aqui, ele representa a reação dos fãs depois dos painéis. Ali os fãs da Marvel e da linha Ultimate, com cancelamento. E do outro lado tem os fãs da DC, né, empolgadaços. Tem esse meme dos Simpsons, tipo, para, ele já morreu. É rir para não chorar, galera. Então, o que eu vou falar para vocês? Nem para anunciar um quadrinho do Demolidor. Tipo, cara, o personagem vai ter série de TV, não tem revista mensal do Demolidor, os caras não fazem um anúncio. Então tá, gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Vou precisar de uns dias aí para me recuperar. Esse programa é um oferecimento da Copag, veja só, que enviou para Dois Quadrinhos o Comic Hunters. Na próxima quarta-feira tem live sobre a tier list com as melhores capas da Marvel. A gente vai falar também sobre o Comic Hunters. Lembra de apertar no botão do like, comentar oi aqui embaixo e até um próximo vídeo, tá? Valeu, valeu.